E aí, pessoal do Manaus Show, começou mais um Expressões e hoje meu convidado é o Luiz Andrade, cartunista, ilustrador, que vai contar um pouquinho pra gente do trabalho dele, como é que ele faz essa arte, como é que ela é na nossa região, o mercado e tudo mais. Vamos saber? Luiz, obrigado por ter vindo. Obrigado. E me conta, como é que se caracteriza o seu trabalho, como é que é a tua rotina como cartunista, ilustrador? Conta pra gente. Beleza, bom, obrigado pelo convite, né, e você falou de caracterização, e eu me caracterizo, me apresento geralmente como cartunista mesmo, né, eu comecei estudando isso, né, o cartoon humorístico mesmo, a charge, a tirinha, né, vários gêneros que estão dentro desse estilo, né, que é o cartoon, que ele é muito mais genérico, ou seja, ele basicamente, porque assim ele é muito amplo, né, o cartoon, basicamente você pode trabalhar com um desenho, um traço mais simples, né, você pode modelar a anatomia do jeito que você quiser, e esse é o estilo que eu trabalho. E a tua rotina? Como é que é a tua rotina de trabalho? Bom, como todo bom artista no Brasil, né, principalmente os que trabalham mesmo com artes visuais, né, que o desenho é uma dessas artes visuais, eu tenho um outro emprego, né. A minha formação é em língua portuguesa, sou finalista do curso pela UFAM, e eu tenho um outro emprego que eu sou revisor de textos. Então eu trabalho os meus projetos, né, durante o tempo livre. Então eu passo a semana inteira trabalhando no emprego aí até de 8 horas, né, e horário comercial. E no final de semana eu dedico aos meus trabalhos, aos quadrinhos, né, ao trabalho comercial, porque eu tenho um estúdio, né, com a minha parceira. A gente montou um estúdio justamente para tentar pegar esse filão do mercado aqui na cidade. Muito legal. E tem alguma diferença entre cartunista, quadrinista, ilustrador? Só pra gente deixar bem claro pra quem tá assistindo. Tem uma diferença muito grande, né? A diferença o ilustrador, ele ilustra, pode parecer um pouco de que eu tô sendo repetitivo, mas o ilustrador ele ilustra coisas em geral. Então, vocês que trabalham com isso sabem que uma reportagem precisa de uma ilustração e nem sempre ela é um desenho, né? Ela pode ser uma fotografia. A fotografia está ilustrando alguma coisa, né? Então, um ilustrador ele basicamente trabalha com isso. Ele vai ilustrar textos, geralmente vai ilustrar textos de reportagens, entrevistas, enfim, geralmente é isso. O desenhista, em geral, quem trabalha com desenho, né? O cartunista é o desenhista no estilo cartoon, basicamente é isso. Legal. Ficou claro, né, todo mundo? E me conta, qual foi o momento que você deixou, assim, de encarar como um hobby e pensou, agora eu posso trabalhar com isso, monetizar meu trabalho? Como que foi esse? Bom, isso é uma pergunta muito válida, porque é um marco, né? Quando a gente deixa realmente de pensar nas coisas só como uma coisa que eu faço no meu tempo livre. Tempo, né? Mas basicamente é quando começou a doer no bolso, né? Quando a gente começa a ficar mais velho, peraí, eu preciso de dinheiro, tem boletos, os boletos começam a chegar. Antes mesmo disso, porque eu tenho uma cultura dentro da nossa família de a gente começar a trabalhar muito cedo. Né? Então, desde cedo eu comecei a trabalhar e eu queria meu dinheiro, né, e tudo mais. Então, aí eu falei, poxa, mas eu já faço uma coisa, que é desenhar. Por que eu não tento trabalhar com isso? Né? Então, eu faço parte de um coletivo de ilustradores, que é o Exmal, e aí eu comecei a tentar incutir isso no grupo, né? A gente começar a trabalhar com o nosso desenho, mas buscar realmente um retorno financeiro, não só um hobby, não só apoio, não só aparecer, né? Foi basicamente quando começou a doer no bolso. Mas e a tua família, como é que encarou isso? A família é aquela... Apoiou, não? A família é aquela coisa complicada. Tem gente que apoia, tem gente que não apoia. Porque é um cenário relativamente novo, talvez, né, pra gente aqui, de encarar como um trabalho. No Brasil a gente tem essa cultura de que o artista ele tem que mendigar pela arte. Não é bem assim, a gente dá arte em troca de alguma coisa. Infelizmente, né, até certo ponto é assim. Mas a família nem sempre apoiou muito. Eu já tentei várias coisas, né, nessa caminhada como ilustrador. Já fui tatuador, né? Tentei ser tatuador por um tempo, não deu muito certo. Não deu certo. Porque a carreira de tatuador, ela precisa de um tempo para dar certo. As pessoas precisam de confiança porque elas estão te dando a tua pele. Né? Então, fazer depois, né? Exatamente. Como estava demorando para engrenar, eu falei, não, eu preciso de dinheiro, não vai dar isso agora, então eu passei a me dedicar a outra coisa. Mas a família nunca apoiou muito, mas também nunca falou, não, você não vai fazer. Mesmo por conta dessa minha vontade de querer independência cedo, então logo cedo eu sempre tinha um trabalho, eu nunca dependi muito de família, assim. Entendi.
Como é que você enxerga o cenário atual? A gente ainda tem muito a percorrer, né? A gente, infelizmente, nós temos problema de formação aqui, que a gente não tem formação para isso. A gente não tem escolas de arte, elas estão começando a aparecer. Quem se interessa tem que buscar fora, né? Sim, tem que ser ou buscar cursos fora ou ser autodidata mesmo. Só que a gente sabe que formação te dá confirmação, né? A formação, ela te dá a confirmação necessária, né? Muitas vezes a empresa, ela pede que tu tenha formação. E é importante isso pra gente. Então a gente tem um problema de formação muito grande e de apoio do poder público. Porque o poder público é uma instituição que ele precisa garantir cultura, né? Então a gente falta também um pouquinho de apoio aí. As coisas estão caminhando, a gente tem escolas aqui e ali de arte que estão começando a aparecer e tentando fomentar isso daí, mas a um custo muito alto, assim. E cenário nacional, a gente tem um cenário muito legal, mas ele é muito centralizado em alguns locais, né, em algumas regiões, a região sul e sudeste principalmente, né, São Paulo e Rio de Janeiro, é muito concentrado ali a área de ilustração e quadrinhos no Brasil. E fala pra gente dos seus projetos que já tiveram ou não elementos regionais. Você trouxe aqui 2 revistinhas, não? Sim, Pode mostrar pra gente falar um pouquinho delas, seu trabalho. Esses 2 trabalhos aqui, eles são os 2 mais recentes, né, que eu venho trabalhando. Foram os 2 que participaram do último Festival Internacional de Quadrinhos lá em Belo Horizonte, né, o FIC. E eu gosto do elemento regional porque, assim, tem uma frase muito interessante que é que eu não vou recordar de quem é agora no momento, mas ela é muito interessante porque se você quer falar do universal, cante a sua aldeia. Então fale do seu local, fale da sua localidade, né? Porque, de certa forma, a sua localidade também representa o todo, né? O que acontece aqui também acontece numa cidadezinha da Rússia, por exemplo. Só que acontece de uma forma diferente, a gente tem ali particularidade da cultura deles. Então eu gosto muito do regional por causa disso. Eu acho que o regional, quando tu vai colocar ele num trabalho, ele não tem que ser forçado, senão ele vai aparecer que ele é forçado, isso vai ficar notável. Então eu sempre tento colocar elementos que tem a ver com como eu enxergo a minha cultura. O Trovão, por exemplo, ele fala de uma Manaus urbana mesmo, entendeu? Eu cresci vindo para o centro, né? Eu não morava aqui, eu morava na Cidade Nova, mas eu sempre gostei muito do centro, dessa relação com a cidade, dessa bagunça mesmo, dessa coisa urbano mesmo, urbana, entendeu? E as pessoas, às vezes, as pessoas de fora ignoram que a gente tem isso aqui, mas a gente tem uma cidade, né, com problemas sociais, com violência, com um monte de coisa. Então eu nunca me vi nunca vi essa parte da cidade muito representada em alguns produtos culturais, como livros, assim. A gente tem isso mais recentemente com o Milton Ratum, por exemplo, né? Ele tem uma obra muito interessante relacionada com o urbano, com o indivíduo amazonense urbano, entendeu? É muito interessante isso na obra dele, mas a gente vê isso pouco. Então eu queria trazer isso pro Trovão, por exemplo. E essa daqui ela é uma compilação de várias histórias. São vários estúdios amazonenses e ilustradores independentes que se juntaram para trazer também um pouco. Ela é muito variada, então ela tem um pouco de referências à cidade, ao Amazonas também. E em outras histórias não são exatamente relacionadas com a nossa localidade, mas tem bastante coisa daqui também aqui. E agora a gente vai para um ping-pong de dicas de um cartunista. Cara. Eu vou te perguntar e você vai completando com o que vier à sua cabeça. Tá bom. Beleza? Seu ídolo na ilustração? Recentemente, os irmãos o Gabriel e o Fábio Moon, que fizeram uma adaptação do Dois Irmãos do Milton Ratum. Eu gosto muito do traço deles. Um HQ para se inspirar? Caramba, Maus. Maus é uma HQ que trata... É um relato do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, né? Ela é visto por um judeu que passou por aquilo, né? E sobreviveu, né? E aí ele tem um filho que é o quadrinista, ele é praticamente autobiográfico, porque o filho dele é o quadrinista e faz o quadrinho desse relato do pai. É muito interessante porque os judeus são caracterizados como ratos, né? E os nazistas como gatos. Então essa alusão também. É uma dualidade muito, muito bacana. É um quadrinho assim, de arrepiar. Muito bom, legal. Um anime favorito? Anime. Cara, eu gosto muito. Eu sei que você gosta muito de anime. Eu gosto muito de animes. Não tanto os mais recentes, mas assim, eles te inspiraram também um pouco, né? Sim. Nessa... Eu gosto muito do traço mangá, né? Eu gosto bastante. Não à toa eu trabalho muito com preto e branco.
Mas o meu preferido eu acho que é o Fullmetal Alchemist. É porque ele tem um pouco de realismo ali, apesar de tratar de fantasia, que é como se a alquimia realmente fosse funcionasse da forma como ela foi concebida, né? A alquimia que acabou gerando os conceitos mais modernos de química, né? E da medicina posteriormente, né? E é muito interessante por isso. Para ser um ilustrador, eu preciso... desenhar. Basicamente você precisa desenhar, treinar e não achar que o seu traço hoje é ruim. Você não pode achar que o seu traço hoje é ruim. Ele não está bem desenvolvido. Ele só não foi desenvolvido. Pode se aprimorar, né? Você pode se aprimorar. Então, existe espaço para todo mundo no mercado, não todo mundo em quantidade, mas todo mundo em estilo. Todo mundo nos seus mais diversos estilos tem como entrar no mercado. A gente tem vários cartunistas aqui de vários modelos e vários traços diferentes, né, por exemplo. E eu acho que você não pode parar de desenhar, só isso. Para finalizar, com a minha arte, eu acho que eu quero me sentir bem, entendeu? Com o que eu faço. O artista, ele procura isso, né? A arte, ela surge de um incômodo. Você não tá totalmente... Tu não aceita tanto o que está acontecendo. O cartoon, por exemplo, o cartoon político, humorístico, que eu faço bastante, ele vem daí. Se eu tô achando que tudo que está acontecendo politicamente, socialmente, né, historicamente, tá ótimo, tá do jeito que tá, eu não tenho por que criticar aquilo, né? E o chargista, por exemplo, ele a base dele é a crítica social, né? Então eu acho que eu me sentir bem, entendeu? Meio que como se fosse a ferramenta para eu me sentir bem, assim. Não, eu tenho que criticar aquilo porque eu não acho que tá sendo feito da forma como deveria, não acontece da forma como deveria, e eu acho que eu tenho que criticar aquilo com o meu desenho, ou criticar, ou mostrar que a gente pode pensar de outras formas, entendeu? Variadas, não existe só uma forma de pensar no mundo, a gente pode pensar de outras formas também. Luiz, muito legal de ter aqui com a gente, Obrigado. Aprender um pouco mais sobre essa arte, né? E fala pra gente onde a gente pode encontrar teus trabalhos, tuas redes sociais. Beleza. Vamos lá. Hoje eu faço parte do Xmal, então vocês podem procurar Coletivo Xmal no Instagram e no Facebook. Eu também faço parte do Duas Linhas. O Duas Linhas é um estúdio que eu criei, um estúdio mesmo para tratar de não só projetos artísticos, porque isso a gente fica mais com o coletivo, mas é para atender a demanda de mercado, né? A gente trabalha com... Desde um presente, se você quer um presente para pro seu colega que vai fazer aniversário, a gente faz um desenho dele, ou também para propaganda eleitoral, por exemplo, a gente trabalha com propaganda, então tudo que permeia, tudo em que a ilustração se encaixa, a gente trabalha também. Então o Duas Linhas com esse nome no Facebook e no Instagram, e o Coletivo Xmal também no Facebook e no Instagram. Beleza. Isso. Obrigado, viu? Obrigado. Então a gente vai ficar por aqui com expressões, mas antes você vai fazer aquele desenho pra gente, hein? Vamos lá. Então bora acompanhar o desenho e semana que vem a gente tem mais expressões pra vocês. Tchau, tchau.